Vamos gerar aqui um efeito de um portal usando alguns poucos nodes procedurais. Eu vou usar a versão 3.3 e vamos ver como isso é prático. Para começar, nós vamos adicionar aqui uma mesh circular. Vamos dar um S de escala para aumentá-la um pouquinho. Vamos olhar essa mesh por cima, aproximar com zoom e vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui eu peço a vocês que tecleiem o atalho F, a gente coloca uma face no objeto e vamos aplicar nesse objeto um material, clicando aqui, New, e ele traz inicialmente um Principled BSDF. Vamos alterar ele para o modo Emission. Vamos dar uma força aqui de 16. Vamos usar um colorido aqui chegado a um tom laranja e vamos usar a viewport em modo que é o modo renderizado. Aqui nós vamos clicar em Word e vamos trazer essa barrinha aqui bem para esse canto. Vamos deixar aqui o fundo com um tom bem escuro. Vou usar o Scroll, empurrar esse painel para cima. Vamos entrar no modo Shader Editor e aqui vocês vão ver o node que eu apliquei inicialmente. Aqui é a saída, se eu desconecto, tiro o material. Se eu conecto, coloco o material. Eu vou desabilitar essa barra usando a tecla N. E vamos começar a fazer aqui as nossas combinações. Inicialmente eu vou adicionar um node Shader Mix Shader. E vamos usar também aqui o node Shader Transparent. Vamos conectar o Transparent no primeiro shader e automaticamente o Emit vem para o de baixo. Agora eu preciso usar aqui um node que vai ser um converter do tipo Color Ramp. Eu vou conectar ele aqui com o Color do Emission. Afastar um pouquinho com zoom para caber aqui os nossos nodes. Aqui na esquerda eu vou adicionar um node textura do tipo Wave. Como eu estou olhando por cima, pessoal, eu peço que vocês mudem o eixo aqui para Z. E vocês vão usar aqui, em vez de bandas, rings, que são os anéis. Conectem com o Factor do Color Ramp. Vamos alterar algumas formas aqui. A exemplo da escala, eu vou usar 3.2. A distorção aqui eu vou usar 6.7. O detalhe aqui eu vou usar 15.8 e a escala aqui eu vou usar 14. O offset eu vou alterar um pouquinho o parâmetro e nós vamos usar agora aqui um recurso. Nós vamos selecionar o Wave Texture, vamos aqui em cima clicar em Edit, em Preferences. Em Addons vocês vão pesquisar Node. Vai aparecer o Node Wrangler, vocês habilitam ele, porque com isso a gente pode selecionar o Wave Texture e usar o atalho Ctrl T. Ele já coloca dois nodes aqui de forma bem prática para que eu use e faça o experimento com o mapeamento e a coordenada de textura. Aqui na saída da coordenada de textura eu vou usar o modo Object ligado ao Vector. Vamos então fazer o seguinte, no Color Ramp nós vamos alterar essa seta de tom escuro mais para a direita e vamos usar a seta com tom claro mais para a esquerda. Como eu falei a vocês, vamos usar aqui o eixo Z. Vamos modificar essa escala do Mapping usando aqui 0.06 e vocês vão ver algo parecido com isso aqui. Agora aqui, para fazer o efeito que precisamos, nós vamos trazer essa setinha com tom escuro mais para a esquerda, até um ponto que eu consiga fazer o que eu pretendo, e vamos alterar o Phase e Offset aqui. Para criar o efeito transparente sobre o portal, com o objeto selecionado, voltamos lá na guia de materiais, aqui está o material que é essa combinação que nós fizemos, e vai aparecer essa opção Settings. Em Blend Mode, que é a mistura, nós vamos usar o Alpha Blend para dar a transparência. E em Shadow Mode, nós vamos usar o modo nenhum. Vamos então, no Color Ramp, conectar o Alpha dele com o Factor do Mix Shader.
Pronto, eu já tenho aqui mais ou menos o efeito que eu vou fazer aí, ó. Eu posso dar menos ou mais detalhes aqui no efeito. Então eu ajusto no Detail Roughness que tem aqui no Wave Texture. Agora, para eu criar aqui uma animação como se fosse um portal girando, eu posso simplesmente vir aqui no canto inferior direito. Quando o cursor se transformar numa setinha, eu pressiono o botão esquerdo do mouse, arrasto para cima para gerar uma janela idêntica à de cima. Só que nessa de baixo nós vamos mudar para o modo timeline. Vai facilitar a gente ver onde é que a gente está colocando as chaves. Então o primeiro passo é criar uma rotação desse portal aqui na área. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente, vindo aqui no frame 1, no mapeamento, na rotação em Z, eu posso definir que ele vai estar em 0 graus. Uso o botão direito, insert keyframes. No frame 250, eu coloco o cursor e faço uma movimentação aqui na rotação em Z, para criar esse movimento que vocês estão vendo lá em cima. Aqui com o valor em 57,6 graus, vocês podem usar qualquer grau que quiser. Botão direito, insert keyframes. Vamos ver como ficou a animação? Dando play, o portal começa a fazer uma movimentação lá na área de cima. A gente pode controlar aqui, ó, o efeito para dar mais ou menor função. Podemos usar maior ou menor escala para o efeito que nós vamos criar. E a gente pode gerar chaves de animação desses ajustes também aqui na timeline. Aí fica a critério de vocês fazerem da melhor forma possível. Então o que eu vou fazer aqui é no frame 1, usar o detalhe de escala. Eu vou fazer essa movimentação como se estivesse, ó, criando esse efeito que nós estamos vendo aqui. O fator aqui inicial em 10.3, no frame 1 eu uso o cursor do mouse sobre o Detail Scale, botão direito, insert keyframes. Aqui no frame 250, eu vou aumentar esse valor para criar esse efeito aqui, ó, e vou deixar em 36.8. Botão direito, insert keyframe. Vamos ver como está a animação? Eu agora já tenho o objeto girando e ao mesmo tempo um efeito como se fosse algo relativo a um portal. Lembrando a vocês que vocês podem vir aqui na escala e alterar para criar um efeito mais interessante. Dando play, temos aí, ó, a movimentação de forma simples. Posso alterar a cor desse portal? Se eu usar essa setinha que está aqui com tom claro, clicando nela com o botão esquerdo do mouse, abrindo a caixa de seletores, eu posso, ó, variar o portal para a cor que eu quiser. Então eu posso deixar aqui num tom chegado a esse ponto. Lembrando a vocês que nós demos para ele o efeito Strength, que é uma força no emite, então a gente pode simplesmente habilitar aqui no Render Property a função Bloom. Agora voltando ao Object Mode, vocês vão ver como se fosse um portal no nosso centro de área, com poucos nodes que nós aplicamos. Essa é a ideia, vocês podem elaborar algo bem melhor do que esse experimento que eu fiz, e bom proveito aí da dica.